Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Kalina e eu tô num cenário um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Meu Bebê, pelo menos nas minhas participações. Eu tô acampando com a minha família no motorhome, tá sendo uma experiência incrível, mas essa aventura já tá acabando. E eu tô super ansiosa para a chegada do Baby Charlie, que é o meu terceiro baby, meu terceiro filho. E não importa, né, se é a primeira, a segunda, a terceira gravidez, as emoções são sempre diferentes, as experiências são diferentes e todo dia é uma descoberta nova. E hoje eu vou falar sobre as mudanças mais significativas dos 3 trimestres de gestação. E por falar em trimestres, eu vou acabar de uma vez por todas com a dúvida de vocês sobre a contagem das semanas da gravidez. É uma dúvida muito recorrente nos comentários, nas redes sociais, então a gente vai falar sobre isso hoje. E eu vou confessar para vocês que antes de eu ficar grávida pela primeira vez, eu não entendia essas coisas de semanas. Eu perguntava para alguém, quanto tempo você tá de gravidez? Aí alguém falava 16 semanas, fazia as contas um deles, tipo, quantos meses são isso? E não fazia sentido. Eu pensava, por que ela não me respondeu quantos meses? Será que é frescura? Será que é algum código? O que será isso? E não é nada de frescura, não é nada de moda, não é um código secreto aí das grávidas. Tudo tem um porquê por trás disso e eu vou contar para vocês aqui. E para falar mais sobre isso e nos contar sobre esse mistério da contagem de semanas, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Rômulo Negrini. Ele é obstetra e ele vai ajudar a gente a entender muito mais sobre isso. Então, afinal, doutor, qual a importância de acompanhar a gravidez por semanas e não por meses e dias? Oi, Flávia, tudo bem? Acompanhar a gravidez em semanas ao invés de meses ou dias é uma questão muito simples. É porque a semana, ela dura sempre 7 dias. Os meses, eles são muito variáveis. Tem fevereiro que tem 28 dias, a gente tem dezembro que tem 31 dias, a gente tem novembro que tem 30 dias. Então a conta fica muito imprecisa. A gente usa semanas. Por que a gente não usa dias? Até poderia usar dias, mas imagina a ansiedade de uma grávida contando a gravidez dela dia a dia durante 9 meses. Então a gente prefere as semanas. Isso vai ter uma importância mais para frente quando a gente dividir a gravidez em trimestres, porque existem modificações no organismo da mulher e sensações que ela tem que são divididas nesses períodos. Não falei que tinha toda uma lógica, toda uma matemática por trás disso? E é muito interessante que quando a gente descobre a gravidez, a gente já está no primeiro ou segundo mês. E como a gravidez dura 40 semanas, parece que passa mais rápido quando a gente conta por semana. E no começo, cada semana é uma vitória, né? Quando a gente passa por ela, yes! Mais uma semana, yes! Agora que a gente já sabe o porquê da contagem das semanas durante a gravidez, gostaria muito que o doutor falasse sobre quando acontecem as principais mudanças na gestação para a mamãe e para o bebê. A gestação, Flávia, é um período muito longo. A gente costuma dividir, basicamente, de uma forma até didática para que essa mãe possa entender, em 3 fases. O primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Como eu disse, a gente divide em semanas. Então, o primeiro trimestre, ele vai até aproximadamente 14 semanas. Esse é o período que a gente chama de embriogênese, a formação do bebê. É um período que tem que ter mais cuidado com o uso de medicações que podem levar a alterações na formação dessa criança. Algumas medicações são importantes, principalmente o ácido fólico para o desenvolvimento neurológico, e alguns exames eles são necessários, principalmente o morfológico de primeiro trimestre, rastreamento de algumas infecções, até para que a gente possa estabelecer prognóstico e a gente possa orientar melhor essa gestante nesse período. Meu primeiro trimestre na gravidez do Charlie foi bem parecido com as outras gravidezes, da Vivi e do Henrique. Eu fiquei bem enjoada, mas eu não vomitei em nenhuma das 3. Eu tive um sono pesado, aquele cansaço extremo e também muita fome. E esses sintomas eu senti mais ou menos de 3 a 4 meses. Quer dizer, das primeiras semanas até 13, 14 semanas, por aí. E interessante que esses sintomas foram muito parecidos. Inclusive uma dorzinha que eu tenho assim, bem embaixo da barriga, no músculo, assim, que dá uns repuxados bem embaixo aqui. E também se eu faço algum exercício, uma atividade um pouco fora do normal,
o meu nervo ciático já pega assim, tipo, que dá uns choques assim. As 3 gravidezes foram iguais. Interessante, não? Mas isso foi na minha experiência, tá? Claro que cada mulher é diferente, cada pessoa é diferente e muitas mulheres têm sintomas diferentes em cada gravidez. Então, doutor, me conta, a gente pode minimizar um pouco esses sintomas, principalmente no comecinho? Em relação às sensações, existem algumas sensações que a mulher sente no início da gravidez. E elas costumam durar até 10, 12, às vezes 14 semanas. E a principal delas, que é o que a gente vê nos principais programas de TV, são os enjoos, as náuseas, os vômitos e tudo mais. Isso, embora seja uma sensação desagradável, ela traz para esta mulher uma questão prognóstica, que mostra que a gravidez tende a evoluir bem. Por quê? Porque ela é resultado da produção de hormônios na placenta. Se a placenta está se desenvolvendo bem, ela está produzindo hormônios, algumas coisas podem minimizar esses sentimentos ou esses sintomas que a mulher tem. Por exemplo, eu preciso comer pouquinho várias vezes ao dia. Isso não só diminui o enjoo, como também impossibilita ou dificulta a sensação de desmaio que essa mulher pode ter. Porque ela precisa absorver a comida que ela come naquele início da gravidez, uma vez que mais para frente o bebê vai requisitar um pouco dessa comida. Então ela cria reserva, tudo que ela come ela absorve muito rápido. Para isso, ela precisa estar se alimentando várias vezes, senão ela faz hipoglicemia. E melhora a sensação de enjoo que ela tem também neste período. Doutor, faz todo sentido, porque realmente quando eu comia, os enjoos passavam. Então eu comia mesmo com frequência e passava. Então é muito interessante isso. Claro, a gente não pode comer por 2, né? Mas faz muito sentido comer com frequência em poucas porções. E agora no segundo trimestre, doutor, quais são as características que marcam esse momento da gestação? Chegando no segundo trimestre, qual seria o período do segundo trimestre? De 14 a 28 semanas. Esse é um período mais tranquilo. Não costuma sentir, às vezes a mulher fala assim, isso nem parece que eu tô grávida, né? Embora ela ainda mantenha alguns sintomas lá do início da gravidez, como as mamas túrgidas, um pouco doloridas, um pouco de inchaço, mas é um período de acalmia. Mas uma coisa acontece aqui que chama muito atenção e que torna até o casal mais feliz, que é a sensação da movimentação fetal. Isso acontece aproximadamente por volta da 20ª semana. Lembrando que o segundo trimestre vai de 14 a 28 semanas. Na primeira gravidez, um pouquinho depois, 21, 22 semanas. Na segunda, na terceira gravidez, como a sua, Flávia, talvez isso aconteça um pouco antes. 18, 19 semanas já dá para sentir um pouco o bebê mexer. Obviamente isso não vai acontecer toda hora, não vai ser um sentimento contínuo, mas traz muita felicidade. Uma coisa que às vezes angustia algumas mulheres é uma sensação de dor nas laterais do útero. Mas isso faz parte do processo. O útero está crescendo, estica um pouquinho os ligamentos que prendem ele na pelve e isso causa um pouquinho de dor. Mas, com o tempo, isso vai se ajustando. O que é importante nesta fase? Uma das coisas mais importantes aqui é a realização do morfológico de segundo trimestre, que é um exame feito entre 20 e 24 semanas para avaliar a formação do bebê. Então, contar os dedinhos, ver como está lá dentro do cérebro, ver como está dentro da barriga, ver o coração. Aqui a gente detecta, caso ela exista, algumas malformações e muitas delas são corrigíveis, mesmo dentro do útero ou assim que nasça, mas evita problemas posteriores com diagnóstico tardio. Outra coisa importante de se fazer nesta fase é pesquisar diabetes gestacional. Isso é feito por volta de 24 semanas, porque muitas mulheres, isso é bastante comum, ter diabetes durante a gravidez. Há um risco maior pós-parto, mas não significa que isso vá continuar. Mas a diabetes na gestação precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada para evitar problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. E para finalizar, nós chegamos no tão aguardado terceiro trimestre, que é o momento que eu estou agora com o Baby Charlie. A barriga tá tão gostosa, mexe tão gostoso, mas não é porque a gente já tá nos finalmente que a gente não tem com o que se preocupar, né? Começando o terceiro trimestre agora, Flávia, ele, como eu disse, o segundo vai de 14 a 28, a partir da 28ª semana inicia-se o terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre vai até o final da gravidez. Depois vamos guardar um pouquinho, a gente fala do final um pouco mais adiante. Neste terceiro trimestre, começa a aparecer nesta mulher um sentimento de um pouco de insegurança e ansiedade. Isso é natural.
conversa com o obstetra, ele vai te ajudar nesse sentido. Mas o que é importante aqui? Principalmente a partir da 30ª, 32ª semana, aí sim notar a movimentação do bebê. Esse bebê precisa mexer 9, 10 vezes por dia. Isso é importante. Caso haja uma diminuição, tem que comunicar ao obstetra. Um pouco de dor nas costas pode acontecer, porque o que acontece? Aquela barriga começa a crescer e as costas elas voltam um pouquinho para trás para manter o equilíbrio da mulher. As pernas afastam um pouquinho e ela tem aquela marcha, aquele andar meio que parece um patinho. Isso faz parte do processo, mas pode causar um pouquinho de desconforto. Mantenha a atividade, né? Andar, exceto se haja alguma contraindicação médica, porque isso vai te ajudar neste processo e até para o momento do parto. O parto ele deve acontecer, a data provável do parto é por volta de 40 semanas. Pode ser que aconteça um pouco antes, pode ser que aconteça um pouco depois, mas é por volta desta data. É preciso, quando se aproxima desse momento, estabelecer e conversar com o médico, baseado em todo o histórico, qual vai ser a via de parto, como vai ser e tudo mais, como que o casal vai querer que seja essa experiência no momento do parto, isso combinado junto com o obstetra. Nesse terceiro trimestre, também é importante repetir alguns exames, principalmente algumas sorologias para algumas infecções, porque se tiver, é preciso tratar no momento do parto. Eventualmente, a realização de ultrassonografia para ver como que está o desenvolvimento e o crescimento do bebê. Lembre-se, o acompanhamento da pressão arterial e do crescimento do abdômen, ele é importante durante todo o processo do pré-natal. Ele é essencial para isso. Doutor Rômulo, muito obrigada pelas suas informações. Eu tenho certeza que a gente está craque agora nessa coisa de semanas aí da gravidez e esclareceu bastante dúvidas, inclusive as minhas também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui e também compartilhe esse vídeo com as futuras mamães ou com as mamães que acabaram de descobrir a gravidez, porque eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito comum das mulheres. E eu fico por aqui, vou dar um tchau pra vocês, dá o Baby Charlie, tchau! Ó como que tá, ó! Tá grandona já, terceiro trimestre, yay! Muito obrigada por assistir, um beijo enorme e até a próxima. Tchau!